agora virou verdade. A CEMIG e a Copasa, CSMG3, estão à beira de passar pelo processo de federalização. Ou seja, essas empresas vão ser entregues para o governo federal. E aí foi só ficar sabendo disso que o mercado já fez isso aqui com as empresas. Ó. CEMIG caindo mais de 16% e a CSMG caindo mais de 6% nos últimos 5 dias ali, chegando a cair até mais no dia que essa notícia saiu. Lembrando, inclusive, que a CEMIG é uma das principais ações do senhor Luiz Barsi lá para pagar dividendos. E é por isso que esse vídeo é essencial. Eu vou te mostrar o que é que está acontecendo com essas empresas, o que é que vai acontecer com essas empresas e o que é que você, como investidor, tem que fazer num momento como esse. E para que você entenda essa história, vamos passar primeiro por um contexto. A maioria das empresas de infraestrutura aqui no país, ou seja, aquelas de elétrica, de saneamento, que rodam nos estados, nos países, tratamento de água, elas normalmente são estatais. Ou seja, elas têm como acionista majoritário normalmente o estado ali, o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo. É o caso da Sabesp ali, do saneamento de São Paulo. É o caso da Copel, que é a companhia elétrica lá do Paraná. Inclusive era o caso da Eletrobras, que foi privatizada recentemente. E várias dessas empresas estavam indo para um caminho de privatização, onde elas deixariam de ser majoritariamente do estado e seriam vendidas para a iniciativa privada. O próprio ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, se posicionou a favor das privatizações, dizendo que estatais de energia não faziam mais sentido para o Brasil. E a CEMIG e a Copasa estavam nesse meio ali, já com propostas de privatização pelo Zema, que é o governador lá de Minas Gerais. Tudo isso junto com a Sabesp de São Paulo também. E nisso o mercado já estava falando bem, né? Pô, criando teses ali, se a CEMIG fosse privatizada, ela ia se valorizar pra caramba, os dividendos iam aumentar. Mesma coisa para a CSMG. Só que aí chegou um risco que ninguém esperava. A tal da federalização. Ou seja, a CEMIG e a CSMG, que tinham Minas Gerais, o estado de Minas, como seu principal dono ali, principal acionista, elas vão agora ser vendidas para a esfera federal do nosso país. Em outras linhas, vai sair agora do governador Zema e vai passar para as mãos do presidente Lula. E a próxima pergunta é, por que isso está acontecendo? Isso tudo é para evitar o colapso das contas públicas do estado de Minas. Mais especificamente, para evitar uma recuperação fiscal pelo estado. E isso está acontecendo porque a dívida atual do estado de Minas Gerais é de 160 bilhões de reais com o governo federal. Para resolver isso, o governador Zema ali propôs um plano de recuperação fiscal que seriam de 9 anos regulando as contas públicas do estado para só então depois começar a pagar essa dívida. Só que aí foi nesse momento que o Senado Federal, na mão do Rodrigo Pacheco, chegou pro Zema e pensou: putz, não, Zema, esse teu plano aqui de pagar isso aqui em 9 anos vai demorar demais. Vamos ver uma outra forma aqui de você começar a pagar essa dívida com a União Federal sem demorar tanto. E aí, dentro dessas propostas do Senado ali, vieram as federalizações das empresas numa forma de vender essas companhias para o governo federal e assim começar a reduzir a dívida do estado. E aí tem um parêntese muito forte para ser feito aqui, que é mais política do que investimentos. O Rodrigo Pacheco, ele tem intenções muito claras de disputar a eleição para governador de Minas Gerais de 2026. Ou seja, ele tá naquela de dizer assim, deixa eu dar uma resolvida aqui na dívida pública porque eu ganho ponto político daqui para frente. E tá fazendo isso, inclusive, tentando evitar as privatizações das empresas. Tá, uma pergunta, por que isso tudo é ruim? Até porque o mercado considerou como ruim quando ele colocou as ações 16% para baixo aqui nos últimos 5 dias. Ou seja, esse movimento das empresas saindo da mão do Zema para a mão do Lula é muito negativo visto pelo mercado. E o que tem sido falado, na verdade, é que mesmo com a venda desses ativos, o estado de Minas vai arrecadar coisa entre 8 a 15 bilhões de reais com essa venda, mais ou menos. Sendo que a dívida que se tem com o governo federal é de 160 bilhões. Ou seja, vai fazer uma cosquinha ali na dívida. Além disso, depois que o estado perde o controle da companhia, a receita que vinha daquela companhia, os dividendos, passa a ser uma receita a menos que o estado tem. E nisso atrapalha o plano de organizar as contas públicas, o fiscal ali de Minas Gerais, que inclusive vinham se ajustando pra caramba de 2019 pra cá, quando o Zema conseguiu reverter o déficit anual que estava em 10 bilhões lá em 2018 para um superávit a partir de 2021. Tá, beleza, o que é que acontece daqui pra frente? Já tá vendida essas empresas? Já vai começar amanhã isso acontecer? Na verdade, não. O Zema falou ali que a expectativa é que seja no primeiro trimestre de 2024 para isso começar a se concretizar e nada é definitivo ainda. Até porque os projetos de lei precisam ser aprovados primeiro pelos deputados estaduais lá de Minas Gerais e depois pelo Congresso Nacional. Ou seja, ainda não dá para saber se a federalização vai mesmo acontecer e como ela vai acontecer. E aí daqui, para todo mundo que tá vendo esse vídeo ou essa notícia, tem duas formas de pensar. A primeira delas é, putz, agora ferrou geral. Afinal de contas, o governo federal vai mudar toda a gestão ali, vai mudar a operação da empresa do dia para noite. A empresa não vai mais ser lucrativa, vai começar a distribuir o lucro para fazer outra coisa, o dividendo vai secar. Ou pior ainda, eles podem pensar em fechar o capital da empresa da bolsa, tirar ela de negociação, o que ativaria o chamado tag along dessas empresas, que no caso
caso da CEMIG é de 80% para as ações ON e não tem tag along para as ações PN, preferenciais. E de forma resumida, isso quer dizer que o acionista minoritário pode ser muito prejudicado no caso da empresa realmente ser readquirida pelo governo federal. É o caso de o governo, por exemplo, oferecer uma oferta de R$10 por ação para fechar o capital da empresa e o acionista minoritário, sei lá, receber R$8, R$5 por ação. Muito menos do que realmente a oferta inicial foi proposta. No caso da CSMG e a Copasa, o tag along é de 100%, essa preocupação fica um pouco menor porque o acionista minoritário vai receber exatamente o preço de venda caso a empresa seja vendida. Então esse cenário de catástrofe é uma das possibilidades de futuro. Agora, a gente tem uma outra possibilidade de pensar que a operação das empresas vai continuar a mesma, o lucro vai continuar sendo o mesmo, o dividendo provavelmente vai se manter para os próximos anos. Afinal de contas, as duas empresas elas são estatais desde sempre. A CEMIG nasceu ali em 1952 já como estatal e a Copasa já data desde 1963. Ou seja, são mais de 60 anos para as duas, que elas inclusive mantiveram uma trajetória muito boa de rentabilidade, de crescimento de receita e de lucro. Inclusive ficando acima do Ibovespa nos últimos 10 anos, as duas. Além de manter um dividend yield muito alto. Olha a CSMG ali com mais de 9% pago nos últimos 12 meses. Isso tudo sendo estatal, isso tudo com o risco de funcionalismo público que muita gente fala, tá rolando ali. E pessoalmente falando, eu acho essa uma decisão ruim. Se afasta do que eu acho mais correto para as empresas, que seria a privatização, para garantir um pouco mais de eficiência para a empresa e focar mais na geração de lucro pela companhia. Isso, inclusive, o foco no lucro geraria ainda mais dividendo para o próprio Estado. Só que não importa o que eu acho, não importa o que a gente acha que vai acontecer do futuro. A gente precisa tirar o emocional desse jogo aqui e colocar uma medida racional para a gente entender o que é que a gente tem que fazer como investidor num momento como esse. Porque, afinal de contas, o Estado de Minas Gerais controla somente 17% da CEMIG, no total das ações, e 50% da CSMG. O resto é composto por acionistas minoritários ali. Eu, você, outros grandes fundos. Só que entre ela sair das mãos do Estado para passar para as mãos do governo federal, ela segue sendo estatal, controlada pelo governo. A pergunta mais relevante deve ser, será que essa ação ainda segue boa pagadora de dividendo? Será que essa ação segue sendo barata na bolsa? Por isso que para saber o que fazer num momento como esse, você precisa de dois caminhos muito claros. O primeiro deles é a tua alocação de carteira. Ou seja, essas ações especificamente, elas não podem ter um peso muito grande na tua carteira. Nem essas ações, nem ação nenhuma. Aqui no Clube do Valor, eu e os nossos especialistas de investimentos, a gente tem o que a gente chama de regra dos 3%, onde nenhum ativo específico na tua carteira pode representar mais do que 3% do total. Ou seja, dentro da tua carteira de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa, se tu for pegar lá quanto significa a CSMG na carteira, ela não pode passar de 3%. Justamente para evitar riscos que afetem de uma forma muito contundente o teu investimento como um todo. Isso precisa ser verdade para agora ou para qualquer momento dos teus investimentos. E como segundo passo, você precisa ter sempre muito claro se faz sentido comprar ou não uma empresa. Felipe, mas essas narrativas aí do governo interferindo nessas empresas não são suficientes para a gente pensar em vender? Na verdade, não. Porque se fossem, a gente precisaria estar pensando em comprar a CEMIG pra caramba há uns 2 meses atrás, quando se estava falando muito sobre a privatização da empresa que poderia acontecer. Aí todo mundo ia comprar. Aí agora, 2 meses depois, pensa em vender. Só por conta da narrativa? Bom, esse não é o melhor caminho para se tomar. Para você ter resultados muito mais positivos como investidor, você precisa de uma estratégia que tenha critérios claros e não somente a narrativa que sai na notícia. Foi por isso que eu criei a estratégia máquina de dividendos, que eu já falei aqui diversas vezes para vocês, onde eu foco em comprar sempre as 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa. Como o foco aqui não é falar sobre a estratégia, eu vou deixar um e-book aqui que eu escrevi para te explicar como a estratégia funciona e te mostrar 7 ações que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. E eu já vou te dando um spoiler aqui. Tem algumas empresas que são estatais e tem várias empresas que não são estatais lá dentro. Para você ter acesso gratuito a esse e-book, é só clicar nesse botão que eu vou colocar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. E foi selecionando essas 10 empresas boas pagadoras que eu consegui ter um retorno muito acima do Ibovespa nos últimos 25 anos, como esse gráfico mostra. Ou seja, não foi focando em narrativa, foi focando nos critérios. E aí, se a gente olha para essas duas empresas e coloca a máquina de dividendos por cima delas, o que a gente vai ver é a CEMIG na posição 21 do ranking da máquina de dividendos, ou seja, fora das 10 maiores pagadoras da bolsa, me mostrando muito antes dessa notícia ou das notícias da privatização que ela não é, nesse momento, a melhor opção para entrar numa carteira de dividendos. E no caso da CSMG, ela está atualmente ali na posição número 13 do ranking da máquina de dividendos, me mostrando claramente que ela também não está dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. Ou seja, para quem vai montar uma estratégia de dividendos agora, nos critérios da estratégia que eu criei junto com o Clube do Valor, a CSMG também não entraria. Felipe, então agora é para
todo mundo que tem essa empresa sair vendendo porque não tá na estratégia? Não, claro que não. Tudo precisa ter uma estratégia por trás. Essa é a minha, pode ser que você tenha a sua. Agora, de novo, com critérios muito claros, é possível comprovar um resultado muito acima da média, como esse gráfico te mostra, e eu sempre te mostro isso aqui para te relembrar o porquê que a gente faz o que a gente faz, para que você saiba o que fazer e para que os teus resultados sejam comprovados. Agora, se você tem CEMIG e CSMG ou qualquer uma outra estatal na tua carteira e você tá sem clareza do que é que você vai fazer nesse momento, aí eu posso te ajudar. Eu combinei com a minha equipe aqui que a gente vai tirar uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos para se dedicarem ao teu caso específico, para que ele entenda como a tua carteira como um todo pode melhorar e como é que você vai tratar esses tipos de casos que acontecem como o da CEMIG. Tudo isso de forma gratuita. O único pré-requisito é que você tenha pelo menos 300 mil reais para investir. E se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário aqui para você preencher, ó, aqui em cima, ou no segundo link aqui da descrição do vídeo. Coloca teus dados lá que eu ou alguém da nossa equipe do Clube do Valor vai entrar em contato contigo. Beleza? Dito isso, te mostrei o que é que tá acontecendo, como é que você tem que agir em momentos como esse. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu te mostrei 3 ações que estão pagando mais dividendos do que o Banco do Brasil e do que a Klabin nesse momento que você vê esse vídeo. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.